Boa noite, queridos irmãos. Pai seja convosco. Amém. Tema da nossa mensagem nessa noite: vencendo os gigantes. Amém. E nós vamos ler a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo de número 24 e depois o versículo de número 45. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele. E temiam grandemente, e diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. No versículo de número 45, a palavra de Deus fala para nós: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Digam glória a Deus. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Digam amém. Amém, queridos irmãos. Esta passagem de 1 Samuel mostra-nos a história sobre o jovem Davi, que enfrenta um gigante chamado Golias. E era uma grande batalha que Davi teria que enfrentar para derrotar os gigantes filisteus. Nós também enfrentamos muitos gigantes exteriores e interiores. Gigantes do desemprego, gigantes quando enfrentamos uma doença. Todos os dias nós estamos trabalhando para derrubar esses gigantes. Os gigantes que nós estamos enfrentando agora, chamado coronavírus, não é isso? Covid-19. Estamos enfrentando um lockdown na nossa cidade, onde todo comerciante, todo chefe de família está praticamente sendo obrigado a parar de trabalhar, não é isso? Um gigante que tem se levantado. Nós estamos vivendo um momento ímpar na nossa nação, no nosso país, aqui na nossa cidade. O gigante da falta da saúde, gigante se levantando contra a família, contra os princípios cristãos. São muitos gigantes que se levantam, e é preciso que a igreja se levante forte e corajosa para derrubar esses gigantes. Talvez nunca houve em toda a história da humanidade e da igreja que viesse requerer de nós tanta coragem para enfrentar tantos gigantes. Amém? E nessa noite nós vamos falar um pouquinho como enfrentar e derrubar esses gigantes que se levantam contra nós. Não foi diferente no passado e não será diferente nos nossos dias. Amém? Nós precisamos ser corajosos, precisamos invocar o nome do Senhor e pedir a Ele o socorro, e precisamos confiar, pois a palavra do Senhor que nós lemos em 1 Samuel, aqui no capítulo 17, no verso 47, diz que a guerra é do Senhor. Ele é quem salva, Ele é quem traz livramento, e é Ele que vai trazer a vitória que nós precisamos. Digam glória a Deus. Amém? Não foi diferente com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abidnego, mediante um rei chamado Nabucodonosor, que em Babilônia também decretou onde todos deveriam se ajoelhar e adorar a estátua. Não foi diferente com Esté, quando saiu um decreto que iriam eliminar os judeus, e Esté então junta no palácio com as mulheres e propõe um jejum, oração, e começa a invocar o nome do Senhor. Não foi diferente com Moisés no deserto, que peregrinou para salvar o povo do Egito, da escravidão do Egito, e Moisés então teve que encarar o gigante de estar caminhando com uma nação no deserto. Então não vai ser diferente nos nossos dias, amém? Então como enfrentar e derrubar
tantos gigantes que se levantam contra nós. Quando um gigante se levanta, a única intenção dele é nos fazer parar. Foi o que aconteceu, amém? Foi o que aconteceu com Moisés, quando ele envia então os 12 espias para olhar a terra de Canaã, amém? E a palavra nos ensina que desses 12 espias, 10 voltaram desanimados. 10 encararam, viram aqueles gigantes na terra de Canaã e falaram para si mesmo: não vai dar para tomar posse dessa terra que o Senhor nos prometeu, amém? Mas a palavra diz que 2, Josué e Caleb, voltam cheios de coragem, voltam convictos que a terra já era deles. E a palavra do Senhor então nos ensina com essa passagem que nós não devemos ser pessimistas. Nós não devemos olhar para o tamanho do gigante. Essa passagem mostra que no nosso coração precisa haver convicção e fé, queridos, amém? O justo vive pela fé, amém? E Josué e Caleb, então, ao espiar a terra, viu que a terra era boa, viu que a terra era fértil. Tinha os gigantes lá? Tinha. Eles teriam que enfrentar? Teriam. Mas a palavra diz que eles voltaram com convicção que aquele lugar era o lugar que Deus havia entregado nas mãos para eles. Digam glória a Deus, amém? Então a primeira coisa que nós precisamos entender: pessimismo nunca vai nos fazer vencer. Se nós ficarmos olhando para o tamanho do gigante e o que o gigante está fazendo, o que o gigante está destruindo, nós nunca vamos conseguir romper. A palavra do Senhor nos ensina que eu não posso ficar olhando para a situação que está me cercando à minha volta, porque o cristão ele não vive por vista, não é aquilo que eu estou vendo. Eu vivo no sobrenatural de Deus, eu vivo pela fé, eu contemplo, visualizo aquilo que ainda não existe. Aleluia! Então não dá para ficar sendo uma pessoa pessimista e nem muito menos ter pessoas pessimistas do nosso lado. Então pare de falar: não dá, não vou conseguir, não vai dar certo, não vou conseguir romper nessa situação, já estou perdido, não vai dar. Elimine essas palavras da sua boca. E é por isso que é tão importante você ser cheio de forças, de coragem, de ousadia do Senhor, e andar com quem pensa também positivo, com quem compartilha a mesma fé, com quem tem a mesma convicção com você, amém? É por isso que Abacuque 2, lá no capítulo 2, versículo 4, a parte B do versículo, diz para nós que o justo viverá pela fé. O cristão vive pela fé. A nossa convicção está naquilo que nós não estamos vendo, mas nós acreditamos que já existe. O gigante já caiu, amém? Queridos, só quem pode nos livrar do Covid-19 é o próprio Deus. Só quem pode nos salvar é Deus. Só quem pode guerrear essa grande guerra desse vírus que está matando muita gente é o nosso Deus. Se Ele não nos guardar, nós estamos perdidos. Então a nossa fé está no Senhor, a nossa esperança está no Senhor, a nossa convicção está no Senhor, amém? Pessimismo é igual a gripe. Amém? A gripe é uma doença que pega e pega rápido, não é isso? Se alguém espirra perto de você, pode se preparar, que você pode estar correndo um risco muito alto aí. Se você tiver com a imunidade principalmente, muito baixa, você corre o risco de pegar a gripe. Amém? Então você tem que estar imune de pessoas que pensam de forma pessimistas. Você tem que ser uma pessoa que pensa de forma positiva, uma pessoa que caminhe pela fé, amém? Se você não estiver com a sua imunidade espiritual alta, isso também vai te pegar. E você vai olhar para o tamanho do gigante e vai falar: não vou conseguir. Mas é por isso então que nós precisamos, amém, nos voltar para Deus para vencermos os gigantes que se levantam e se levantam contra nós, amém? Jesus fala da sua palavra que nós seríamos perseguidos, que nós seríamos desprezados, que as pessoas tentariam nos parar, nos matar. Então Jesus já havia falado tudo que nós estamos enfrentando. Então não há por que temer os gigantes que se levantam, pelo contrário, temos que usar a palavra de Deus e irmos contra esses gigantes em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra diz que esse gigante filisteu, chamado Golias, ele levou 40 dias afrontando o povo de Deus. E a palavra que nós lemos fala que os homens fugiam da presença dele. Ou seja, não tinha ninguém com coragem para enfrentar aquele gigante.
e todos ficaram com medo, apavorados. Ninguém ousava enfrentar o gigante. Aí se levanta quem? Davi. Davi era uma criança praticamente, um jovenzinho, franzininho, sem nenhuma experiência. Davi era um menino ainda, mas a palavra diz que Davi então se levanta com coragem e com determinação. Ele resolve fazer alguma coisa. E Davi então abre a sua boca contra aquele filisteu e profetiza uma palavra de vitória. Amém? A palavra do Senhor fala para nós que Davi, ele abre a sua boca e declara, amém? Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. O jovem Davi, uma criança, mas a palavra diz que aquele menino era cheio de coragem e de determinação. Davi teve experiências, matou urso, matou leão, amém? Era um guerreiro, um valente, defendia as ovelhas do seu pai e estava pronto para defender agora a sua nação. Os grandes heróis, queridos, eles não nascem prontos. Os grandes heróis, eles se despontam quando enfrentam grandes gigantes. Pessoas que passaram grandes dificuldades obtiveram grandes vitórias, amém? Aonde que Isaac casou um poço? No deserto. Para onde que Moisés foi levado para conduzir o povo de Deus? Para o deserto. Aonde que Esther proclama um jejum da vitória, um jejum que ia mudar a história, amém? Aonde havia um decreto de derrota, havia um gigante se levantando, iriam matar o seu povo, amém? E não vai ser diferente nos nossos dias. Você quer achar um líder? Joga aí umas 15, 20 pessoas no meio de uma floresta, amém? No meio de uma floresta. Logo o líder vai se despontar, porque o líder vai falar, vamos nessa direção, vamos fazer assim. E na vida não é diferente. O grande líder, ele se destaca no meio da dificuldade. Se levante em oração e jejum, amém? Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Nós também precisamos encarar esse gigante que tem se levantado na nossa nação, e nós precisamos nos levantar com coragem em oração, em jejum, em meditação da palavra, trazendo à nossa memória aquilo que nos traz esperança, lembrando que os nossos irmãos no passado enfrentaram também muitos gigantes, e assim como eles venceram, o nosso Deus, que é o mesmo Deus que operou no passado, é o Deus que opera no nosso presente, e esse mesmo Deus está pronto para nos dar a vitória. Aleluia, glória a Deus, amém? Na história de alguns presidentes dos Estados Unidos, é interessante a gente refletir um pouco, amém? A história conta que Abraham Lincoln, ele perdeu várias vezes. Ele tentava ser presidente, ele perdia. Ele tentava de novo e ele perdia. E ele sofreu, amém? Ele sofreu, ele ficou decepcionado, mas a história dele conta que ele não desistiu. E aos 51 anos de idade, então, ele consegue se tornar o presidente dos Estados Unidos. Mas para ele conseguir se tornar o presidente dos Estados Unidos, ele tentou várias vezes. Não foi só uma nem duas, mas ele tentou várias vezes até conseguir. Amém? Um outro presidente com o nome de Roosevelt, um outro presidente que aos 39 anos, amém, firme, querendo ser o presidente dos Estados Unidos, um jovem, né, com 39 anos apenas, e ele pega uma doença chamada poliomielite e ficou numa cadeira de rodas, e ninguém acreditou que aquele homem poderia então se tornar o presidente dos Estados Unidos. E a história dele conta que não só se tornou o presidente dos Estados Unidos, mas ele teve um mandato de 4 anos como presidente dos Estados Unidos, amém? O que eu quero falar para você nessa noite, amém? Que as crises, os desafios vão revelar, amém? Vão revelar quem somos nós. Não importa hoje o desafio que estamos enfrentando, o mais importante é ter coragem para enfrentarmos esses desafios, amém? Você não é um covarde, você não é uma pessoa desanimada, pelo contrário, sabe que você é o filho do Deus vivo, o mesmo Deus vivo que guerreou juntamente com Davi e entregou nas mãos de Davi a cabeça daquele gigante. Então, o que fazer para enfrentar o gigante? Amém? E, queridos, porque todos nós temos gigantes. O meu gigante pode até ser diferente do seu gigante, mas todos nós
temos os nossos gigantes. Não importa o tamanho desse gigante que você está enfrentando, não importa se é uma enfermidade, se é um problema financeiro, não importa se é uma luta no seu casamento ou na vida de um filho, não importa, querido, são gigantes que precisam ser enfrentados e derrotados no nome de Jesus, amém? Eu queria compartilhar com você, para a gente estar encerrando a primeira parte desta mensagem, no Salmo 121, que a palavra diz para nós: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Eu quero falar para você nesse começo de noite que o seu socorro vem do Senhor. Os gigantes que você está enfrentando, a vitória vai vir das mãos do Senhor. A palavra diz: elevo os meus olhos para os montes, ou seja, para o alto, para o céu, e o meu socorro vem do Senhor que fez. O Senhor fez o céu e a terra, tudo está no controle dele, no domínio dele, então não precisa ficar com medo e apavorado com o gigante, porque o Senhor é poderoso para colocar nas tuas mãos nesta noite a bênção, a vitória que você está almejando. Digam glória a Deus, amém? Nós vamos estar orando, encerrando essa primeira parte desta mensagem, amém? Enfrentando gigantes, e a segunda parte desta mensagem nós estaremos ministrando hoje ainda, às 0 hora, onde nós estamos com um propósito de oração durante todo esse mês de abril, de estarmos colocando aqui no canal do YouTube a mensagem às 18 horas e às 0 hora. Amém? Se você quiser se juntar a nós nesse propósito, esteja em oração, prepare alguns dias da semana para você estar jejuando, meditando na palavra, e com certeza juntos nós vamos enfrentar e vamos vencer todos os gigantes que se levantam contra nós no nome de Jesus. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos render graças ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Queremos declarar que os nossos gigantes, ó Deus, estão agora nas Tuas mãos, não são mais nossos, porque a guerra não pertence a nós, a guerra é do Senhor, e é o Senhor que vai determinar nessa noite a nossa vitória, no nome poderoso de Jesus. Guerreie, ó Deus, na nossa casa, na nossa família, traz a cura, traz a libertação, traz a salvação, pois Tu és o Deus que salva, o Deus que resgata. A Tua palavra diz no livro de Hebreus, capítulo 13, no versículo número 8, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo de hoje, e de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então abençoa-nos, ó Deus, nesta noite. Agradecemos ao Senhor por estarmos vivos e por estarmos na Tua presença. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo, hoje e sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, e que o Senhor Jesus te dê a paz. Deus abençoe a todos, e até daqui a pouco, às 0 hora, onde nós estaremos completando aí então a segunda parte desta mensagem, vencendo os gigantes, em nome de Jesus. Amém? Compartilhe esta mensagem, amém? Dá o seu like lá no nosso canal, e dá o seu joinha, amém? E se inscreva, faça parte, você vai estar nos ajudando a divulgar a palavra do nosso Deus. Deus abençoe a todos, ficam na paz.